Lucas, o médico amado, caminhava pelas ruas de Antioquia, com passos silenciosos, como se cada movimento fosse uma prece. O sol dourado refletia-se nas pedras antigas da cidade, e o murmúrio distante do mercado chegava a seus ouvidos como uma melodia suave, quase sagrada. Nascido em uma terra de culturas cruzadas, onde gregos, judeus e romanos compartilhavam o mesmo espaço, Lucas havia aprendido desde cedo a valorizar o conhecimento, a observação e a compaixão pelo próximo. Não era apenas um estudioso, era alguém que via nas histórias das pessoas fragmentos daquilo que chamamos de divino. Sua vida, antes marcada por estudos e viagens, mudara completamente quando conheceu Paulo, o incansável apóstolo das estradas. Lucas se tornara seu companheiro fiel, registrando suas cartas, suas viagens, seus sofrimentos e vitórias. Mas Lucas não se limitava a transcrever. Ele investigava, questionava e buscava entender a fundo cada detalhe, cada rosto, cada gesto humano. Como médico, sabia que observar o corpo revelava segredos da alma. Como escritor, sabia que registrar a história preservava verdades eternas. A história de Lucas começa não com ele, mas com o mundo que o cercava. O Império Romano estendia-se por toda a região, trazendo ordem, mas também tirania e desigualdade. Judeus viviam sob impostos pesados, e a esperança de um Messias era uma chama que resistia ao vento da opressão. Era nesse cenário que Jesus de Nazaré começou sua caminhada. Para muitos, ele era apenas mais um pregador. Para Lucas, cada palavra e cada gesto de Jesus eram sementes de uma história que precisava ser contada. Lucas ouviu relatos diretamente daqueles que caminhavam com Jesus, daqueles que choravam e riam com ele, daqueles que tocavam em sua túnica e sentiam milagres acontecerem. Ele percebeu algo que poucos notavam. Jesus não falava apenas para os poderosos, mas especialmente para os esquecidos. Mulheres, crianças, leprosos, cobradores de impostos, pobres e marginalizados, encontravam nele não julgamento, mas amor. Lucas, com sua sensibilidade de médico e coração de poeta, compreendeu que aquela narrativa precisava ser registrada de forma completa, cuidadosa, quase como se estivesse montando um mosaico onde cada peça tinha valor. Ao escrever seu evangelho, Lucas não seguiu uma linha cronológica rígida. Ele organizou histórias de forma a revelar uma mensagem maior. Cada parábola, cada milagre, cada encontro com a humanidade quebrada contava sobre o reino de Deus. Ele descrevia Zacarias e Isabel, a humildade de Maria, o nascimento de João Batista, a visitação e o cântico de louvor que ecoava nas montanhas. Lucas detalhava a vida de Jesus, desde o nascimento até a ascensão, mas sempre com atenção às emoções, às reações humanas, às esperanças e temores daqueles que testemunhavam os acontecimentos. Escrever, para Lucas, era mais do que um ato intelectual. Era um ato de amor. Ele buscava não apenas informar, mas transformar. Ele escrevia para que pessoas de todas as culturas e origens pudessem compreender que Deus se importa com cada detalhe da vida humana. Sua narrativa não se limitava a fatos. Ela respirava compaixão, atenção e reverência. Cada história escolhida carregava uma lição sobre misericórdia, perdão, fé e coragem. Ele nos mostra que a salvação não é apenas um conceito distante, mas uma experiência que começa no cotidiano, nos gestos simples, nos encontros com o outro. Lucas também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, que é quase uma continuação de seu evangelho. Ali, ele narra o crescimento da igreja primitiva, os desafios de espalhar a mensagem de Cristo e a coragem de homens e mulheres que, mesmo diante de perseguições, não abandonaram sua fé. Atos é, de certo modo, um testemunho da persistência humana e da intervenção divina. Lucas descreve Paulo sendo perseguido, encarcerado, mas nunca derrotado. Ele nos lembra que cada história de sofrimento pode se transformar em história de esperança, quando acompanhada de fé e solidariedade. Ao longo de sua vida,
Lucas percorreu cidades e aldeias, observou a vida das pessoas com atenção quase cirúrgica e registrou o que presenciava com precisão literária. Ele não estava preocupado com glórias pessoais, mas com a verdade que transcendia gerações. Seu estilo é claro, elegante e detalhado. Ele se destaca entre os escritores bíblicos por seu compromisso com a exatidão histórica e com a narrativa envolvente. Lucas nos apresenta não apenas eventos, mas contextos, emoções e motivações, tornando suas histórias tão humanas quanto divinas. Um dos traços mais marcantes de Lucas é sua atenção aos marginalizados. Ele conta histórias de samaritano, de filhos pródigos, de mulheres que desafiaram costumes, de crianças pequenas que ensinaram grandes lições. Para Lucas, a mensagem de Cristo é inclusiva, revolucionária, capaz de transformar a sociedade ao valorizar aqueles que eram invisíveis aos olhos do mundo. Em suas palavras, o leitor sente que cada ser humano possui dignidade inalienável e que o amor de Deus se manifesta de forma prática e concreta. Lucas viveu em tempos turbulentos e provavelmente enfrentou perigos por associar-se a Paulo e ao movimento cristão nascente. Ainda assim, ele manteve sua missão com fidelidade e coragem. Suas biarrens, seus relatos e sua dedicação ao Evangelho moldaram a forma como entendemos Jesus até hoje. Ele foi de muitas maneiras o guardião da memória dos eventos que transformaram a história da humanidade. Ao refletirmos sobre Lucas, percebemos que sua história não é apenas a história de um homem, mas de um propósito maior: testemunhar a vida de Cristo de forma completa, humana e divina. Ele nos ensina a importância da observação cuidadosa, da empatia e da escrita responsável. Ele mostra que contar histórias é mais do que registrar fatos. É criar pontes entre experiências, transmitir esperança e tocar corações. A vida de Lucas, entretanto, não se resume aos pergaminhos e às narrativas que nos deixou. Ela se estende em cada gesto de compaixão, inspirado por suas palavras, em cada leitura de seu Evangelho, que desperta fé e coragem. Ele nos convida a olhar para os outros com atenção, a valorizar os esquecidos, a cuidar dos doentes, a acolher os vulneráveis. Seu legado é, portanto, tanto literário quanto moral, um convite permanente à prática da empatia e da solidariedade. Enquanto escrevia, Lucas provavelmente se lembrava de cada encontro com Paulo, cada viagem cansativa, cada perigo enfrentado. Mas ele também se lembrava das pessoas simples, das crianças, dos pobres e marginalizados, que tocavam seu coração. Em seu Evangelho, essas memórias se transformam em histórias que resistem ao tempo, capazes de inspirar gerações inteiras. Ele nos lembra que, no centro de toda a narrativa, está o amor. Amor que cura, que transforma, que redime. Mesmo hoje, séculos depois, o Evangelho de Lucas continua a falar com força e ternura. Ele nos chama a viver a fé com consciência, a enxergar o valor em cada vida e a agir com compaixão. Cada leitura é uma viagem ao mundo que Lucas testemunhou, mas também um convite a olhar para nosso próprio tempo, com os olhos da empatia, da justiça e do amor. Lucas, o médico, o historiador, o poeta da humanidade, permanece vivo em suas palavras. Ele nos oferece não apenas fatos, mas a sabedoria de quem percebeu que a história mais importante não é a que se escreve sobre impérios ou conquistas, mas a que se escreve no coração das pessoas, na vida cotidiana, no cuidado com o outro. E assim, sua vida se torna eterna, não apenas nos pergaminhos, mas em cada gesto de amor que suas histórias inspiram. Ao final, podemos imaginar Lucas fechando seu pergaminho, olhando para o horizonte, satisfeito com a missão cumprida. Ele compreendeu que a verdade, quando contada com cuidado, respeito e amor, é mais poderosa que qualquer império, e que, através de suas palavras, a mensagem de Cristo atravessaria séculos, tocando corações, inspirando vidas e transformando o mundo
uma história de cada vez.